Olá, amigos. Edmar de Moraes Moraes, fazendo aqui uma retrospectiva do ocorrido em 8 de janeiro e também o que levou a este movimento terrorista nazifascista a esse ponto. Isso foi uma situação implantada no Brasil a partir da eleição de um extremista, um nazi fascista na sua essência, onde ele deixou de contribuir com o desenvolvimento do Brasil, mesmo sendo de direita, que ele não é, ele é um extremista que tem como foco a destruição da nossa nação, da liberdade, a destruição da República, da democracia e das instituições. Tudo isso por ter um coração quebrado, porque ele não obteve resultados na sua empreitada durante o período em que ele ficou nas Forças Armadas. Foi sempre um soldado, um reco da pior espécie. Está no livro de Ernesto Geisel, que afirmava com todas as letras: Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ele tem deficiência psiquiátricas, nem psicológicas, deficiências psiquiátricas. Ele agiu como um verdadeiro comunista quando quis explodir as adutoras do Rio de Janeiro, ameaçou explodir as adutoras do Rio de Janeiro com o seu projeto, com o seu plano. Para quê? Para fazer uma reivindicação medíocre, que era para acrescentar ao salário dele o pagamento do estudo dos filhos. Então ele é exatamente um terrorista que quer conquistar as coisas através da força e através do descumprimento da lei, da legislação. E ele encontrou apoio exatamente na população mais fragilizada, que é a população evangélica, a população que, se está na igreja, rezando, pedindo, orando, é porque está com a vida ruim. Existe uma estatística mundial que mostra que os países mais ateus são os países que têm maior evolução e desenvolvimento social e capitalista. E os países mais pobres são aqueles que estão sempre mergulhados nas religiões. Se você é cristão, como eu sou cristão, se eu tenho as minhas reivindicações com Deus, eu faço isso dentro do meu quarto, sem pagar para ninguém, porque a nossa comunicação é gratuita. Ele nos deixou essa oportunidade. Ele não pediu para você ir à igreja. Ele pediu para ouvir os ensinamentos que Jesus trouxe à Terra através do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, o Evangelho, que significa novidades, boas novas, né? E esse pessoal mais fragilizado e esses pastores capitalistas, doentios pela matéria, acham que vão levar com eles todo o dinheiro que arrecadam, mas isso é para terem vidas folgadas. Agora, o que mais me estranha nesse movimento são pessoas cultas, classe média alta, defendendo uma pauta de ruptura das instituições, da democracia e da república, para viver sobre a égide de um comando militar que não tem capacidade
administrativa, não tem capacidade política e principalmente um exército, uma força armada brasileira que não tem nem poder de fogo. Não tem nem poder de fogo. Não consegue nem dar conta dos 8.000 quilômetros quadrados que esse país tem, gigantesco, e uma diversidade enorme. A busca pelo lucro incessante do neocapitalismo, que é o neofascismo, que é exatamente como aquilo que vocês denominam comunismo. O neofascismo direciona para si, para o governante, para o ditador, que vai agir com mão pesada sobre o povo, direciona todo o rendimento e todas as orientações têm que partir dele. Você não tem liberdade de expressar. E liberdade de expressão é totalmente diferente de libertinagem de expressão. E no Brasil ocorreu exatamente isso, uma libertinagem de expressão. Um excesso gigantesco contra as entidades da República, contra houve um vilipêndio, foi vilipendiada os tripé que suporta uma república, que são as três casas dos poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder Tribunal Federal, que é o poder da justiça. É o tripé. E esse tripé foi vilipendiado por pessoas que acham que não estão cometendo atos comunistas. E estão. Aqui, ó, meu herói aqui, ó, na casa dele aqui, ó. Estão porque o Brasil tem uma Constituição que aproximadamente 80% é capitalista. Tanto é capitalista que o crime, a pena para ações contra o patrimônio mantém a pessoa mais tempo detida, com penas mais longas do que aquelas penas quando há um assassinato, quando se tira a vida de uma pessoa. Isso mostra quanto a Constituição brasileira ela já é de direita. Ela já é de direita. Tanto que os partidos, veja como é engraçado, os partidos de esquerda não quiseram assinar a Constituição porque achavam que ela era muito capitalista. E a Constituição foi promulgada e o ex-vice-presidente do governo militar não queria assinar porque achava que esses 20% era muita coisa para o povo, de parte social. Vocês precisam entender que os partidos no Brasil de esquerda são partidos sociais-democratas. Sociais-democratas. Não tem comunismo e nem tem como se implantar o comunismo. Comunismo vem da palavra do latim comune, viver em comunidade. Vocês que passaram 60 dias acampados nas frentes dos quartéis, em todos os lugares, vocês estavam vivendo o comunismo. Por que estavam vivendo o comunismo? Vocês arrecadavam dinheiro e distribuíam igualmente para a compra de alimentos e material de higiene para a sua manutenção. Era repartido igualmente. Isso é viver em comunismo. É essa a diferença. Viver em comunidade é onde um gestor recebe todo o dinheiro captado pela comunidade e depois distribui igualmente, onde não há diferença de cultura, não há diferença de status social, de cargos, se você é médico, se você é lixeiro, o quinhão é igual para todos. Isso é o comunismo. E que no Brasil nunca vai existir, nunca existiu, nem passou perto, nem passou perto. O golpe de 64 ele foi dado porque o Brasil estava crescendo demais
E os Estados Unidos apoiou o golpe firmemente. Por quê? Medo de ser suplantado por outra potência americana. Este foi o motivo que levou os Estados Unidos e os empresários a fornecerem respaldo para as Forças Armadas aplicar um golpe que durou 21 anos de ditadura, onde nós éramos presos só por ser menor. Estava depois das 10, se fosse 10 e 1, você já ficava algemado esperando a viatura da Justiça da Infância e Juventude levar você para casa e ainda comer o rabo do seu pai, porque você estava na rua. Mais de 2 pessoas conversando iam presas porque estava conspirando contra o governo. Se você ia fazer uma música, tinha um censor do lado que lia sua música para ver se não estava excitando uma derrubada do governo. Ia passar um filme na televisão, tinha um censor que verificava. Ia fazer uma peça de teatro, tinha um censor que fazia a leitura e dizia o que podia e o que não podia ser falado naquela peça, e nos jornais tinha o censor que dizia o que tinha de certo ou de errado, que poderia ser publicado ou não. Meu pai foi jornalista, locutor e jornalista. Ele tinha um jornal aqui na minha cidade, chamava-se a Tribuna Bragantina, que passou por toda essa censura. Entendeu? É a total falta de liberdade de expressão. Quanto à questão do presidente Lula, que vocês dizem ser ladrão, o que acontece? Provas que foram forjadas por Sérgio Moro, que queria ascender politicamente e queria apoiar um governo que lhe desse a oportunidade de chegar ao Supremo Tribunal, ele criou toda essa fantasia. Não que a Lava Jato fosse uma ação que não precisaria ter sim, mas com provas forjadas. Não houve uma prova sequer, depois que tirou de Curitiba, porque não era o fórum adequado para julgar as ações cometidas em Brasília e em São Paulo, pseudamente cometidas, eram os fóruns, as instâncias que deveriam ser julgadas. Por que foi tudo para o Paraná? Foi tudo uma tramóia. E vocês precisam estudar. Fernando Henrique Cardoso acabou de escrever um livro, Histórias de um Presidente, onde ele mostra que o Petrolão foi criado durante o governo Itamar Franco. Está no livro de Fernando Henrique Cardoso, que está à venda hoje em todas as livrarias. E lá está escrito, Itamar Franco fez vistas grossas, Fernando Henrique Cardoso fez vistas grossas nos seus 2 governos, criou um mensalão para que ele pudesse, porque a Constituição dizia que era só um mandato por presidente, um mandato. Fernando Henrique fez uma lei, uma PEC, né, emenda constitucional, para ter 2 mandatos, e aí houve a distribuição louca de dinheiro para os congressistas, para aprovar 2 mandatos. Vocês precisam estudar e entender. O dia que vocês entenderem, estudando, não tirando conclusões da sua cabeça porque ouviu falar, você começa a entender que 8 de janeiro de 2023 deverá ser marcado como o dia da libertação do Brasil. Deve ser constituído um dia específico aonde a consciência, a liberdade, a democracia que foi vilipendiada venceu a luta contra a ignorância, a luta anti-civilização. Nós tivemos um movimento que respaldou. E você tem que entender que o Brasil tem 215 milhões de habitantes. 165 milhões de pessoas não concordam com esses atos. Não concordam com o governo Bolsonaro. E os poucos que votaram, entendeu? Deram a maioria para o Lula. A beleza da democracia é alternância de poder. E enquanto tivermos alternância de poder, está garantido a nossa liberdade. O Brasil recuou 40 anos em 4 anos.
enquanto Juscelino Kubitschek evoluiu 50 em 5. Então, os atos de 8 de janeiro de 2023 devem entrar na história como uma data a se comemorar e para que isso nunca mais ocorra na nossa nação e que a vida dos nossos filhos e netos sejam preservadas. Nenhum extremismo é válido para ser considerado humano. Todo extremismo vem do demônio. A vida dos nossos filhos e netos sejam preservadas. Nenhum extremismo é válido para ser considerado humano. Todo extremismo vem do demônio, do nazifascismo, do neofascismo, que tem as suas células espalhadas pelo mundo. Este foi o legado que foi deixado pelo nazismo e por Mussolini para o mundo, que hoje parece estar perdido porque perderam a sensação da proteção de Deus. E todos raivosos estão aí tentando destruir algo que foi conquistado com muita morte, muita luta, muita gente perdeu famílias, muitos desaparecidos. Porque o Brasil não fez de fato, entende? Não fez de fato a politização e a correção, entendeu? A correção e a punição dos militares e dos patrocinadores do golpe de 64. Não houve a reparação dos males causados pela ditadura militar. Os únicos que saíram ganhando foram aqueles direitistas como Roberto Marinho, que recebeu muito dinheiro para fundar a Rede Globo aos 60 anos de idade, o jornal O Globo e as outras emissoras de TV, que você, cristão, mantém. E Silvio Santos, que era considerado um bom pagador de imposto, por isso ele manteve, porque era proibido o jogo no Brasil, qualquer tipo de sorteio. Mas Silvio Santos se manteve durante a ditadura e se mantém até hoje. Por quê? Porque ele cumpre as regras do neoliberalismo. Paga seus impostos corretamente, então ele não foi tirado de cena. Mas em breve sairá de cena. A vida nos obriga a sair de cena. Então tenham consciência que 8 de janeiro de 2023 é uma data histórica que marca o retorno da democracia, a vitória da democracia contra a estupidez e a barbárie e o terrorismo. Estamos todos os brasileiros, pelo menos 165 milhões de brasileiros, estão apoiando que esses terroristas, esses bandidos, esses nazifascistas paguem muito. E vão pagar muito porque, como eu disse, a Constituição brasileira ela é muito mais protetora das propriedades do que da vida. Então ela protege os prédios, as instituições, muito mais do que protege a vida humana. Esse é meu recado, esse é meu desabafo no dia 8/1/2023. Façam essa reflexão e depois tire a conclusão. Não fale bobagem. Se você não conhece, não fale bobagem. Tá bom? E foi dito por Fernando Henrique Cardoso para Lula: não mexa em nada que está funcionando, senão você não vai conseguir pôr comida na boca do povo que você quer pôr. Isso foi dito porque eu tinha uma pessoa lá dentro na transição de FHC para Lula. Então é isso aí. Esse é meu recado. Edmar de Moraes, um grande abraço, paz e bem a todos.